Nunca pensei que minha vida daria uma guinada tão drástica aos 45 anos de idade. Eu, Marina, sempre me considerei uma mulher forte e independente. Criei minha filha Camila, fruto de um relacionamento fugaz na juventude, sozinha, e me orgulhava de ter conseguido isso sozinha. O pai de Camila nos abandonou logo após seu nascimento, deixando-me com um bebê e um coração partido. Mas isso não me impediu. Trabalhei duro como contadora, sacrificando noites e fins de semana para dar à minha filha tudo o que ela precisava. Quando Camila foi para a universidade, senti um enorme vazio em minha vida. Foi quando conheci Ricardo, um colega de trabalho que parecia ser tudo o que eu sempre quis em um homem: atencioso, carinhoso e aparentemente comprometido. Nós nos casamos após um breve namoro, convencidos de que eu finalmente havia encontrado a felicidade que merecia. No entanto, a realidade logo me atingiu. Ricardo estava sempre ausente, imerso em seu trabalho e em constantes viagens de negócios. Nosso casamento se tornou uma rotina vazia, onde os momentos de intimidade e conexão eram cada vez mais raros. Eu me sentia sozinha, ainda mais do que quando era mãe solteira. Em meio ao meu desencanto conjugal, recebi uma notícia que alegrou minha vida. Camila estava noiva de André, um jovem empresário que parecia adorá-la. No início, devo admitir que fiquei desconfiada. Como mãe, sempre protegi minha filha e temia que alguém pudesse machucá-la como eu havia sido machucada. Mas com o tempo, André ganhou minha confiança e passei a vê-lo como o filho que nunca tive. O dia do casamento de Camila e André foi um dos dias mais felizes de minha vida. Ver minha filha radiante, caminhando pelo corredor, me encheu de uma alegria indescritível. No entanto, havia algo que me intrigava naquele dia. André, que sempre foi gentil e respeitoso comigo, estava se comportando de maneira estranha. Havia momentos em que eu sentia seu olhar fixo em mim, um olhar que eu não sabia como interpretar e que me deixava desconfortável. Tentei não dar muita importância a esse fato, atribuindo-o ao nervosismo do grande dia. Pouco depois do casamento, minha vida deu outra guinada inesperada. Meu primo Lucas, que eu não via há anos, voltou para a cidade. Lucas sempre foi como um irmão para mim durante nossa juventude, e seu retorno trouxe uma enxurrada de lembranças e emoções que eu achava ter esquecido. Lucas se tornou meu confidente, o amigo que eu precisava desesperadamente naquele momento da minha vida. Contei a ele sobre meus problemas com Ricardo, sobre a solidão que sentia apesar de ser casada. Ele me ouviu atentamente, oferecendo-me seu apoio incondicional. Foi Lucas quem me ajudou a descobrir a verdade sobre Ricardo. Uma tarde, enquanto tomávamos café em um pequeno restaurante no centro da cidade, Lucas me mostrou algumas fotos que havia tirado por acaso. Elas mostravam Ricardo, meu marido, beijando apaixonadamente uma jovem em um hotel da cidade. O mundo desabou ao meu redor. Todas as suspeitas que eu havia tentado ignorar por meses foram confirmadas naquele instante. Com o coração partido, mas determinada a não ser mais uma vítima, confrontei Ricardo naquela mesma noite. A princípio, ele tentou negar, mas diante das evidências acabou confessando sua infidelidade. Ele me disse que estava em um relacionamento com sua jovem assistente há meses, que estava solitário e que eu não estava dando a atenção que ele precisava. Suas desculpas só aumentaram minha dor e raiva. Sem hesitar, pedi o divórcio. Os meses seguintes foram um turbilhão de emoções. O processo de divórcio foi desgastante do ponto de vista emocional e financeiro. Richard tentou ficar com grande parte de nossa propriedade conjunta, argumentando que ele era o principal responsável pelo sustento da casa. Mas eu não estava disposta a ceder. Lutei com unhas e dentes pelo que era meu por direito, com o apoio incondicional de Camila e Lucas. No final, consegui manter a casa que havíamos comprado juntos, embora tivesse que pagar uma indenização considerável ao Ricardo. Decidi que era hora de recomeçar, de criar um espaço que fosse totalmente meu. Comecei a planejar uma reforma completa da casa, algo que me manteria ocupada e me ajudaria a me curar. Lucas, sempre disposto a ajudar, ofereceu-se para pintar a casa. Aceitei sua oferta, grata por ter alguém em quem eu pudesse confiar naqueles momentos difíceis. Nunca imaginei que essa decisão mudaria minha vida para sempre.
No dia em que Lucas chegou para pintar, a atmosfera estava carregada de uma estranha tensão. Enquanto eu o observava trabalhar, não pude deixar de notar seu físico atlético. Os anos tinham feito bem ao meu primo, e eu me peguei admirando a forma como seus músculos se contraíam a cada movimento do rolo. Em um determinado momento, fui levar-lhe um pincel de que ele precisava. Nossas mãos se tocaram quando o entreguei a ele, e senti uma corrente elétrica percorrer meu corpo. Nossos olhares se encontraram e, por um instante, o tempo pareceu parar. Aproximamo-nos lentamente. Nossos lábios estavam prestes a se tocar. Minha história ainda não acabou, por favor. Considere a possibilidade de se inscrever no canal. Obrigado, de volta à história. A campainha da porta tocou, quebrando o feitiço. Dei um pulo para trás, surpreso e constrangido com o que estava prestes a acontecer. Lucas parecia igualmente perplexo. Fui abrir a porta, agradecida pela interrupção, mas ao mesmo tempo sentindo uma pontada de decepção. Era o meu vizinho, que vinha pegar um pouco de açúcar emprestado. Nunca fiquei tão feliz ao ver aquela mulher intrometida. Enquanto procurava o açúcar na cozinha, tentei acalmar meu coração acelerado e colocar meus pensamentos em ordem. O que tinha acabado de acontecer? Será que eu realmente tinha chegado perto de beijar meu primo? Quando voltei para a sala de estar, Lucas havia retomado sua pintura, agindo como se nada tivesse acontecido. Passamos o resto da tarde em um silêncio constrangedor, trocando apenas as palavras necessárias. Quando ele terminou de pintar, despediu-se rapidamente, evitando meu olhar. Naquela noite não consegui dormir. Minha mente ficava revivendo aquele momento tenso com Lucas. Como eu poderia me sentir assim em relação ao meu próprio primo? Será que eu estava tão desesperada por afeto que confundi gratidão com atração? Vários dias se passaram sem nenhuma notícia de Lucas. Parte de mim estava aliviada, mas outra parte sentia a falta dele. Ele havia sido meu apoio durante os momentos mais difíceis do divórcio, e sua ausência deixou um vazio em minha vida. Uma tarde, quando voltava do trabalho para casa, encontrei Lucas me esperando na porta da frente. Meu coração disparou quando o vi. Ele parecia nervoso, o que era incomum para ele. "Marina, precisamos conversar", disse ele com uma voz séria. Eu o convidei para entrar, sentindo uma mistura de ansiedade e expectativa. Nós nos sentamos no sofá, mantendo uma distância segura entre nós. Lucas respirou fundo antes de falar. "Marina, não posso continuar escondendo isso. Eu sei que é errado, sei que você provavelmente vai me odiar por isso, mas eu sempre tive sentimentos por você, desde que éramos jovens. Eu nunca disse nada porque sabia que era errado, porque você é meu primo. Mas nesses últimos meses, estando tão perto de você, ajudando-o, esses sentimentos voltaram mais fortes do que nunca." Suas palavras me atingiram como um tsunami. Eu não sabia o que dizer, o que pensar. Parte de mim queria gritar com ele, dizendo que ele estava louco, que éramos uma família, que isso não podia acontecer. Mas outra parte, a que me assustava, estava aliviada, até mesmo feliz por ouvir aquelas palavras. "Lucas, eu não sei o que dizer. Isso é errado. Você sabe disso, certo? Somos primos, temos uma história familiar. Não podemos..." Minha voz falhou, sem conseguir terminar a frase. Lucas assentiu, com uma mistura de tristeza e resignação em seus olhos. "Eu sei, Marina. Acredite em mim. Eu sei. Lutei contra esses sentimentos durante anos, mas não posso continuar negando-os. Eu entendo se você quiser que eu vá embora, se não quiser me ver nunca mais. Eu só precisava que você soubesse." Ele se levantou, pronto para ir embora. Naquele momento, algo dentro de mim estalou. Sem pensar, agarrei seu braço, impedindo-o de sair. "Espere", disse eu com a voz trêmula. Eu também senti algo. Naquele dia, quando você estava pintando... Não sei o que é, Lucas. Isso me assusta. Mas não quero que você vá embora. Olhamos um para o outro em silêncio. A tensão entre nós era palpável. Finalmente, Lucas falou. "O que vamos fazer agora, Marina?" "Não sei", respondi honestamente. "Mas acho que preciso de tempo para pensar. Isso é... demais." Lucas acenou com a cabeça, compreendendo. "Eu entendo. Leve o tempo que você precisar. Estarei aqui quando você estiver pronto para conversar."
Depois que Lucas foi embora, mergulhei em um turbilhão de emoções e pensamentos conflitantes. Como eu podia me sentir assim em relação ao meu primo? O que Camila pensaria se soubesse? E o resto da família? A culpa e a vergonha se misturaram a uma emoção que eu não ousava nomear. Decidi que precisava de um tempo sozinha para clarear minha mente. Mandei uma mensagem para o Lucas dizendo que precisava de espaço e que não nos veríamos por um tempo. Ele respondeu com um simples: "Eu entendo. Estarei aqui quando você precisar de mim." As semanas seguintes foram um inferno emocional. Tentei me dedicar ao trabalho, à reforma da casa, a qualquer coisa que me distraísse de meus pensamentos sobre Lucas. Mas não adiantava. A lembrança dele assombrava todos os meus momentos de vigília, e meus sonhos eram repletos de cenários em que cedíamos aos nossos sentimentos. Certa noite, após semanas de luta interna, decidi que precisava sair e espairecer. Fui a um bar próximo, decidido a afogar minhas mágoas no álcool. Bebi mais do que deveria, tentando silenciar a voz em minha cabeça que não parava de pensar no Lucas. Não sei como cheguei em casa naquela noite. A próxima coisa de que me lembro é de acordar em minha cama, com uma dor de cabeça latejante e uma sensação de náusea. Enquanto me esforçava para me levantar, ouvi a campainha da porta tocar. Com um passo cambaleante, fui abrir a porta. Meu coração disparou quando vi Lucas do outro lado. "Marina, você está bem?" "Você me ligou ontem à noite e não parecia estar bem. Vim ver como você estava", disse ele com preocupação na voz. Eu não me lembrava de tê-lo chamado, mas não fiquei surpresa. No fundo, eu sabia que era ele que eu queria ver, mesmo em meu estado de embriaguez. Eu o convidei para entrar, ciente de minha aparência desgrenhada e do meu hálito alcoólico. Lucas entrou, fechando a porta atrás de si. Ficamos parados no corredor, olhando um para o outro em silêncio. A tensão entre nós era insuportável. E então, sem saber quem deu o primeiro passo, nós nos beijamos. Foi um beijo desesperado, cheio de paixão reprimida e desejo reprimido. Minhas mãos se enroscaram em seu cabelo, enquanto suas mãos percorriam minhas costas. Toda a confusão, toda a culpa, tudo desapareceu naquele momento. Havia apenas Lucas e eu, e o fogo que ardia entre nós. Nós nos separamos ofegantes, com as testas ainda pressionadas uma contra a outra. "Isso é errado", sussurrei, embora meu corpo gritasse o contrário. "Eu sei", respondeu Lucas, sua voz rouca de desejo. "Mas é uma sensação tão boa." E ele estava certo. Era mesmo uma sensação boa. Parecia certo, mesmo que minha mente estivesse gritando que era errado. Naquela manhã, Lucas e eu cruzamos uma linha que não podíamos ultrapassar. Fizemos amor com uma paixão que eu nunca havia experimentado antes. Foi como se uma vida inteira de desejo reprimido fosse repentinamente liberada. Cada carícia, cada beijo, cada suspiro era carregado de uma intensidade avassaladora. Então, deitado na cama, a realidade começou a se impor. O que havíamos feito? Como isso afetaria nossa família, nossa vida? "Você se arrepende?" perguntou Lucas, quebrando o silêncio. Pensei em mentir, em dizer que sim, que tinha sido um erro, mas não consegui. "Não", eu disse. "Mas não consegui." "Não", respondi honestamente. E isso me assusta mais do que qualquer outra coisa. Lucas me abraçou com força. "Eu também não me arrependo, Marina. Sei que isso é complicado, que os riscos são altos, mas o que sinto por você é real. Não é apenas desejo ou luxúria. Eu amo você. Eu a amo há anos." Suas palavras me comoveram profundamente. Eu também o amava, percebi. Não se tratava apenas de atração física ou gratidão por seu apoio. Era um amor profundo e complexo que vinha crescendo silenciosamente há anos. "Eu também amo você, Lucas", finalmente admiti, sentindo um peso sair dos meus ombros. "Mas o que vamos fazer? Isso não é normal. O que a família vai dizer? O que a Camila vai dizer?" Lucas suspirou. "Eu não sei, Marina. Não tenho todas as respostas, mas sei que o que sinto por você é a coisa mais real que já senti em minha vida. Não quero abrir mão disso. Não posso." Ficamos em silêncio, abraçados um ao outro, deixando a realidade de nossa situação se estabelecer.
Sabíamos que estávamos enfrentando um caminho difícil, cheio de obstáculos e julgamentos. Mas naquele momento, abraçados na cama, senti que poderíamos superar qualquer coisa juntos. Os dias que se seguiram foram uma mistura de êxtase e ansiedade. Por um lado, havia a alegria de estar com o Lucas, de poder expressar livremente os sentimentos que havíamos reprimido por tanto tempo. Por outro, havia o medo constante de sermos descobertos, de enfrentarmos as consequências de nosso relacionamento. Decidimos manter tudo em segredo por enquanto. Não estávamos prontos para enfrentar o mundo, para explicar algo que nem nós mesmos entendíamos completamente. Estávamos nos esgueirando, arranjando desculpas para passar algum tempo juntos. Cada momento roubado era precioso, cada beijo clandestino era uma aventura. Entretanto, viver em segredo começou a cobrar seu preço. Eu me sentia culpado toda vez que falava com Camila ao telefone, sabendo que estava escondendo algo tão importante dela. Lucas também sofria, dividido entre seu amor por mim e sua lealdade à família. Uma tarde, quando estávamos em minha casa, ouvimos o som de um carro parando em frente à entrada da garagem. Olhei pela janela e meu coração parou. Era a Camila. Ela tinha vindo me visitar de surpresa. É a Camila! Sussurrei para o Lucas em pânico. Você tem que ir! Lucas acenou com a cabeça, juntando rapidamente suas coisas. Ele saiu pela porta dos fundos no momento em que Camila tocou a campainha. Eu me acalmei um pouco antes de abrir a porta, rezando para que minha filha não percebesse nada de estranho. Mamãe! Exclamou Camila, abraçando-me efusivamente. Surpresa! André e eu decidimos vir visitá-la neste fim de semana. Meu coração acelerou ainda mais ao ver André sair do carro. Desde o casamento eu não conseguia esquecer seu comportamento estranho em relação a mim. Agora, com a culpa do meu relacionamento com Lucas pesando sobre meus ombros, eu me sentia ainda mais desconfortável em sua presença. Eu os convidei para entrar, tentando agir normalmente. Enquanto Camila falava sobre sua vida de recém-casada, não pude deixar de notar como André estava olhando para mim. Havia algo em seus olhos, uma intensidade que me deixava nervoso. Naquela noite, depois que Camila e André foram dormir no quarto de hóspedes, recebi uma mensagem de Lucas. Está tudo bem? Eles já foram embora? Respondi que eles ficariam para o fim de semana. Sua resposta foi imediata. Estou com saudades de você. Isso está ficando cada vez mais difícil. Suspirei, sentindo o peso da nossa situação. Eu também sentia falta dele, e a presença de Camila e André só tornava mais evidente o quanto nosso relacionamento era complicado. O fim de semana passou lentamente. Cada momento com Camila era marcado pela culpa. Eu queria lhe contar a verdade, mas o medo me paralisava. Como ela reagiria ao saber que sua mãe estava em um relacionamento com seu tio? No domingo à tarde, quando Camila e André estavam se preparando para ir embora, aconteceu algo que mudaria tudo. André pediu para falar comigo em particular. Intrigada e um pouco apreensiva, eu o segui até o jardim dos fundos. Marina, ele começou com a voz tensa. Preciso lhe contar uma coisa. Meu coração acelerou. Será que ele suspeitava de algo sobre Lucas e eu? Eu estive observando você neste fim de semana. Ela continuou. E não posso mais manter isso em segredo. Desde o casamento não consigo parar de pensar em você. Fiquei paralisado. Não podia acreditar no que estava ouvindo. André, o que você está dizendo? Perguntei, embora no fundo eu já soubesse. Estou apaixonado por você, Marina. Ele disse sem rodeios. Sei que é errado, que estou casado com sua filha, mas não consigo evitar. Há algo em você que me atrai irresistivelmente. Senti como se o chão estivesse se abrindo sob meus pés. Como isso poderia estar acontecendo? Meu genro, o marido da minha filha, declarando seu amor por mim, era um pesadelo. André, isso é uma loucura, eu disse tentando manter a calma. Você é casado com minha filha. Eu sou sua sogra. Isso não pode acontecer. Eu sei, respondeu ele passando a mão pelo cabelo em sinal de frustração. Mas não consigo controlar o que sinto. Tentei esquecer você, me concentrar na Camila. Mas não consigo. Toda vez que vejo você, toda vez que penso em você, pare com isso. Eu o interrompi. Isso tem que parar aqui e agora. Você ama a Camila.
Você se casou com ela. O que quer que você pense que sente por mim tem que esquecer. André deu um passo em minha direção com os olhos suplicantes. Mas e se eu não conseguir? E se o que eu sinto por você for mais forte? Naquele momento ouvimos um barulho. Nós nos viramos para ver Camila nos fundos, com os olhos cheios de lágrimas e uma expressão de total traição no rosto. Mãe, André, o que está acontecendo aqui? Perguntou ela, com a voz embargada pela dor. O mundo pareceu parar. Tinha nos ouvido. Ela havia testemunhado a declaração de amor de seu marido à sua própria mãe. Naquele momento senti tudo ao meu redor desmoronar. Camila, querida, não é o que parece. Comecei a dizer, mas as palavras soaram vazias até para mim. André ficou paralisado, incapaz de falar. Camila olhou para nós dois com a dor e a confusão evidentes em seu rosto. Como eles puderam fazer isso comigo? Ela finalmente chorou com lágrimas escorrendo pelo rosto. Meu próprio marido e minha mãe. Camila, por favor, deixe-me explicar. Pedi, aproximando-me dela, mas ela recuou como se minha proximidade lhe causasse dor física. Não se aproxime, disse ela com a voz trêmula. Não quero ouvir nada do que você tem a dizer, nenhum de vocês. Com isso, ela se virou e saiu correndo da casa. André, finalmente reagindo, seguiu-a, gritando seu nome. Fiquei ali no jardim sentindo como se o mundo tivesse acabado. Minha filha, minha preciosa Camila, achava que eu a havia traído da pior maneira possível. O pior de tudo é que, embora ela não tivesse feito nada com André, estava envolvida em um relacionamento que poderia machucá-la tanto quanto, se não mais. Naquela noite, depois que Camila e André foram embora, ela se recusava a falar comigo e eu mal conseguia convencê-la a não dirigir em seu estado emocional. Eu desabei. Chorei como não chorava há anos, sentindo o peso da culpa, do medo e da confusão. Liguei para o Lucas, precisando desesperadamente de seu apoio. Quando ele chegou e me viu naquele estado, me abraçou, sem fazer perguntas. Contei-lhe tudo entre soluços. A declaração do André, a reação da Camila, a bagunça em que tudo havia se transformado. Oh, Marina. Lucas suspirou, acariciando meus cabelos. Eu sinto muito. Isso está uma bagunça. O que vamos fazer, Lucas? Perguntei, minha voz sufocada contra seu peito. A Camila acha que eu tenho uma queda pelo André. Se ela descobrir sobre nós, eu a perderei para sempre. Lucas ficou em silêncio por um momento, e eu podia sentir a tensão em seu corpo. Finalmente ele falou, Talvez devêssemos terminar isso, Marina. Suas palavras foram como um punhal em meu coração. O quê? Não, Lucas, você não pode estar falando sério. Pense nisso, Marina, disse ele, sua voz pesada de dor. Veja o que aconteceu hoje, e isso é só o começo. Se continuarmos assim, só vamos causar mais dor, para a Camila, para toda a família. Eu sabia que ele estava certo, mas a ideia de perdê-lo me aterrorizava. Mas eu amo você, sussurrei. E eu amo você. Ele respondeu, beijando minha testa. Mas às vezes o amor não é suficiente. Às vezes temos que fazer a coisa certa, mesmo que doa. Naquela noite, Lucas e eu tomamos a decisão mais difícil de nossas vidas. Decidimos terminar nosso relacionamento. Foi de partir o coração, cheio de lágrimas e promessas de um amor que nunca poderia existir. Mas sabíamos que era a coisa certa a fazer. Os dias que se seguiram foram um inferno. Camila se recusava a falar comigo, convencida de que eu havia traído sua confiança com André. Tentei explicar a verdade, que nada havia acontecido entre nós, mas ela não quis ouvir. André, por sua vez, havia confessado tudo a Camila. Ele lhe contou sobre seus sentimentos por mim, mas também lhe garantiu que eu o havia rejeitado categoricamente. Isso ajudou um pouco a amenizar a situação com Camila, mas o estrago estava feito. Eu me sentia completamente sozinha. Tinha perdido minha filha, o homem que amava, e minha família estava um caos. Passei noites inteiras chorando, perguntando-me como havia chegado a esse ponto. Foi em uma dessas noites de insônia que tomei uma decisão. Eu não podia continuar vivendo assim. Precisava de uma mudança, de um novo começo. Decidi me mudar, deixar para trás a cidade que havia testemunhado tanta dor e turbulência.
Escrevi uma longa carta para Camila, explicando tudo. Contei a ela sobre minha solidão após sua partida, sobre como Ricardo havia me traído, sobre o apoio que Lucas havia me dado. Contei a ela sobre os sentimentos que surgiram entre mim e o Lucas, mas também sobre nossa decisão de não agir de acordo com eles para o bem da família. Eu lhe assegurei que nunca, jamais, teria correspondido aos sentimentos do André e que lamentava profundamente a dor que toda a situação havia lhe causado. Terminei a carta dizendo-lhe que estava indo embora, que precisava de tempo e espaço para me recuperar e que esperava que um dia ele pudesse me perdoar e me entender. O dia da minha partida chegou mais cedo do que eu esperava. Quando estava colocando as últimas caixas no carro, vi Lucas se aproximando. Meu coração pulou uma batida ao vê-lo. Ficamos em silêncio por um momento, com as palavras não ditas flutuando entre nós. Finalmente Lucas falou. Eu amo você, Marina. Sempre vou amar você. Mas entendo por que você precisa ir embora. Espero que você encontre a paz que procura. As lágrimas que eu estava segurando finalmente transbordaram. Eu também amo você, Lucas. Você sempre será uma parte importante da minha vida. Nós nos abraçamos uma última vez, um abraço que continha todo o amor, a dor e o adeus que não conseguíamos expressar em palavras. Enquanto eu dirigia, observando pelo espelho retrovisor enquanto Lucas ficava cada vez menor, senti uma mistura de tristeza e esperança. Eu estava deixando para trás uma vida cheia de complicações, traição e amor proibido, mas também estava indo em direção a um futuro desconhecido, cheio de possibilidades. Eu não sabia o que o futuro me reservava. Não sabia se Camila iria me perdoar, se eu iria superar meus sentimentos por Lucas. Mas eu sabia que essa era a decisão certa. Era a hora de me curar, de me redescobrir. Enquanto dirigia para meu novo destino, pensei em tudo pelo que havia passado. O amor, a traição, a paixão, a dor. Tudo isso me trouxe até este momento. E embora o caminho tenha sido difícil, ele me tornou mais forte. Olhei para frente, para a estrada que se estendia à minha frente. Eu não sabia onde iria parar, mas pela primeira vez em muito tempo, senti que estava no caminho certo. Era o início de um novo capítulo em minha vida, e eu estava pronto para escrevê-lo. Minha história de amor proibido, traição e redenção havia chegado ao fim. Mas a minha história, a verdadeira história de Marina, estava apenas começando.